Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um bate-papo aqui da área de educação da Gran Faculdade. Eu sou a professora Estela Rocha, estou na coordenação geral dos cursos da área de licenciatura. Estou aqui com o meu querido professor Fernando Kais, também da área de educação e professor de todos os cursos de licenciatura aqui da Gran. Fernando, seja bem-vindo a mais um bate-papo. Obrigado, professora. É um prazer estar aqui, é um prazer estar com vocês, poder falar um pouquinho. E hoje a gente tem uma temática que é movimento, né? Uma temática ali que a gente coloca a sala de aula de cabeça em pé. Exatamente. O que a gente vai falar, professora? Vamos falar de metodologias ativas na educação básica. Primeiro, vamos mapear um pouquinho o que são as metodologias ativas. O que você poderia me dizer em uma palavra metodologia ativa? Ação. Ação. Mais uma palavra. Tem mais alguma? Protagonismo. Protagonismo. Tem mais uma? Ele está quase sendo aprovado nesse teste, gente. Trabalho. Trabalho. Isso aí. Quando a gente fala de metodologia, principalmente na escola, a gente está falando ali da forma que o professor está utilizando para trabalhar determinado conteúdo curricular, né? Os objetivos de aprendizagem que ele precisa atingir. E vou dar um exemplo básico: o professor precisa ensinar ali o sistema de adição na matemática, e aí ele vai utilizar a metodologia dele lá, que é expositiva, então ele vai explicar no quadro, depois ele vai entregar para os alunos algumas questõezinhas para as crianças fazerem, ou seja, exercitarem, para ver se elas conseguiram fixar aquele material, né, e fixar ali no exercício. Faz parte da proposta do professor. Mas cada vez mais tem se dialogado que se esse estudante ele é só um ser receptivo, ou aquele sujeito que está recebendo só um depósito, né, na proposta de Paulo Freire, ele não consegue consolidar um conhecimento, porque ele não participa. Então, espera-se que essa metodologia adotada pelo professor deixe ele mais em ação, deixe ele mais como um sujeito protagonista, que ele possa trabalhar mais em prol do seu desenvolvimento. Correto? O pensamento está seguindo? Então tá. Que metodologias ativas a gente poderia utilizar na educação básica, Fernando? Muito se fala de metodologia no ensino superior. E a gente está muito próprio disso, né? Eu atuo há muito tempo no ensino superior, o professor Fernando também, e a gente já parte na metodologia ativa lá. E a gente percebe que quando esse estudante recém-saído da educação básica chega no ensino superior, às vezes ele toma um susto. Eu sempre gosto de usar um exemplo que é o seguinte: você vai para a escola, chega lá, o professor fala assim, né? Às 7 horas da manhã, abre o caderno que nós vamos aprender agora a equação de primeiro grau. Aí o aluno vai aprender a equação de primeiro grau. Quando ele chega no ensino superior, eu pergunto para ele o seguinte: e aí, Fernando, o que você achou da leitura de Vygotsky sobre a zona de desenvolvimento proximal? E aí Fernando fica assim: opa, mas agora eu tenho que dizer o que eu acho? Eu tenho que ler antes? Eu tenho que saber isso? Não é o professor que vai me dar tudo? Porque a gente sabe que no ensino superior a gente já tem como base uma metodologia ativa, o aluno como protagonista. Afinal, eu estou formando profissional para o mercado de trabalho. Mas isso também deveria acontecer com a educação básica. E aí eu te pergunto, que metodologias o professor pode utilizar na sala de aula para que ele já deixe esse aluno mais próximo a esse mercado de trabalho? E o que vai acontecer lá na frente? Gente, metodologias ativas, né, é um tema antigo, acho que está em voga aí novamente. Exatamente. Muitos professores já utilizam, sempre fizeram, e não tinha, de repente, essa nomenclatura, né? Sim. Então, com a adenda do tempo, das tecnologias, da rápida informação, isso foi ganhando novamente forma. E metodologia ativa, gente, nada mais é, como a professora falou, mas é de fato colocar aquele aluno ali em movimento, né? Imagina você numa sala de aula com 30 alunos, 40 alunos, tendo que ensinar adição, copia, olha para o quadro, olha para lá. Você muitas vezes não vai conseguir atingir a todos. E aí o que você se propõe? Poxa, por que você não sai da sala? Né? Por que você, de repente, não vai para a quadra, divide os grupos, 5 para lá, 5 para cá, vamos somar, vamos colocar, vamos tirar uma colega quantos fica, vamos trabalhar com questão monetária, vamos trabalhar com dinheirinho, vamos trabalhar com bala, vamos fazer
o uso da tecnologia, enfim, são formas distintas de você ensinar, não só do método expositivo, né? Então, quando você utiliza, de repente, uma aprendizagem baseada em problemas, você traz o problema e aí o aluno ele vai te responder, muitas vezes ele não está nem conseguindo ainda raciocinar qual é aquela resposta, mas ele te dá a resposta do problema e aí você começa a fazer com ele uma sequência didática para ele entender como ele chegou àquela resposta, né? E aí você consegue fazer o caminho, ele percebe que ele sabe da informação e ele conseguiu aplicar esse fato. A gente tem também a sala de aula invertida. Então, gente, ó, aula de amanhã, vocês deem uma leitura no livro, vamos botar vocês para apresentarem, vocês para falarem um pouquinho. Os alunos, eles têm, fica todo mundo nervoso, aquela coisa, mas eles respondem muito bem a isso. Você vai trabalhar, por exemplo, a questão cultural, a regionalidade de um local e quer sair daquela mesmice da apresentação, tenta buscar, de repente, um movimento de teatro, um movimento de fantoche, uma dança, né, uma peça, enfim, N fatores, grava um vídeo, faz uma encenação com que o aluno ele vai estudar aquilo ali, porque ele precisa fazer a peça, ele precisa fazer o vídeo. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai procurar uma forma de entender aquele assunto para ele poder falar, né? Então, são proposições que aquele aluno ele vai levantar da cadeira, né? Ele vai se movimentar. É óbvio, gente, que a gente tem aí, né, alguns colégios, tem questões de espaço, tudo isso, mas a gente consegue, dentro de uma sala de aula, fazer essa gestão, né, dessa sala. A gente consegue ali promover com que aquele aluno ali, de repente, sente, né, com aquele colega, um que sabe mais, um que sabe menos, a gente faz uma aprendizagem em pares, a gente faz com que um provoque mais o outro, né, a gente propõe uma competição, a gente vai propondo ali formas de fazer com que aquele aluno ali desperte para aquele assunto. Eu não quero, com essa metodologia, muitas vezes, deixar de lado o meu conteúdo expositivo, porque ele é necessário. A proposta de ensino e aprendizagem, cada aluno recebe de uma forma, uns recebem melhor a exposição, a audição, a visualização, a gente sabe disso, né? Só que eu quero também propor algo para fazer com que aquele aluno ali tenha uma percepção daquilo que eu estou aprendendo. Senão, a gente nunca vai conseguir entender, de repente, vamos buscar ali ensino médio, como é que acontece ali a alavanca, como é que acontece ali a força, né? O que é o peso, o que é a massa. Se o professor, de repente, não chegar com determinada ferramenta, determinado equipamento e vir a mostrar para a gente. Então, assim, o professor que vai trabalhar, por exemplo, a questão ali dos fugiu o nome agora, mas a questão ali do tato, do olfato, do paladar, ele faz ali... Dos sentidos, isso. Ele faz ali uma questão, né, de contato com a natureza, ele promove ali algum contato com frutas, algum contato com os gostos, algum contato ali do tato, de saber, de sentir. Então, vai desenvolvendo essas maneiras de conseguir ali trazer aquele aluno aquele contato, né? Então, eu sei que muitas vezes a gente tem alguns empecilhos, mas você pode pedir uma colaboração para as famílias, né? A gente ali, a família manda, nem que seja uma frutinha, nem que seja uma planta, nem que seja ali uma garrafa PET, enfim, vai trazendo formas de você fazer com que você entregue aquilo ali, né? Você pode utilizar a garrafa PET, você faz a questão, de repente, de uma horta na escola, ou se não fizer a horta, faz algo relacionado ali à plantação dentro de um copinho. São maneiras de você mostrar para aquele aluno ali como é que aquilo desenvolve. Como é que ele vai imaginar que, de repente, de uma semente vai nascer uma planta? Se ele não consegue ter essa percepção, né? E aí, quando ele começa a ver, né, aquela percepção ali de, olha, a semente está mudando a cor, está mudando o formato, está saindo uma raiz, está saindo algo, ele começa a entender um pouco mais quando você fala das aulas de ciências. Ou então, quando ele vai e tem contato, por exemplo, com algo, uma terra, uma plantação, com um espaço de mangue, enfim, ele consegue perceber aquilo ali, de que forma isso pode ser aplicado, né? Então, assim, utilizem os espaços da escola. Eu acho que a gente precisa sair um pouco mais da sala de aula.
né? De novo, eu sei que tem escolas que não tem tanto espaço, mas sempre tem aquele espacinho ali que você consegue ir, ou então que você tem o pátio, ou de repente muda o formato da sala, bota em roda, coloque em grupos de 4, em pares, façam com que o aluno perceba que, opa, tem uma coisa diferente no dia de hoje. Vou fazer alguma coisa hoje diferente, não vai ser aquela aula que eu vou copiar só que a professora vai dizer. E aí, gente, a gente vai se desenvolvendo com aquilo que nós temos, né? A imaginação do professor, ele é um instrumento principal para uma metodologia ativa. Então, o professor tem que ter imaginação, tem que ter criatividade, é óbvio, é saber usar a ferramenta da internet, né, como meio de aprendizagem para esse docente. A gente não precisa, meu Deus, o que eu vou fazer? Você pode fazer buscas, pesquise, saiba utilizar a internet a seu favor, a tecnologia a seu favor. Então, investir com a forma que você pode desenvolver uma aprendizagem baseada em problemas, que você pode desenvolver uma aprendizagem baseada em projetos. Né? Quando a gente consegue trabalhar ali com os mais velhos, a gente consegue propor ali mostras culturais, mostras interdisciplinares. Os professores das demais disciplinas, eles compactuam e fazem uma entrega ali, e aí cada um vai auxiliando de uma forma, né, em que todos participem, porque o professor, independente da sua disciplina, né, do seu conteúdo que ele trabalha, ele tem um conhecimento que ele pode te passar sim, sobre aquele assunto, como ele vai te orientar, o que de repente ele tem uma familiaridade que ele possa ali te sugerir. Então, tudo isso, né, você alinha, obviamente, com o projeto da escola, né, só que você consegue desenvolver, porque isso aí vai depender de você. E nós, professores generalistas, que passamos aí muitas vezes a maior parte do tempo com esses alunos, a gente também chega uma hora que ficar só na exposição, para nós, é também muito cansativo. Então, é um momento ali de você também desopilar um pouco, né, sair um pouco daquela mesmice, mas tudo isso, gente, assim como qualquer profissão, carece de um preparo, carece de uma imaginação, uma criatividade, né, então, de você conseguir ali também demonstrar, né, para a pessoa que está acima, para a sua coordenadora, para as famílias, que aquilo ali tem uma intencionalidade, que você vai ter algo, né, aquilo ali no final vai desenvolver algo que vai ser benéfico para aquele aluno, e não fazer algo só por fazer, como é algo que a gente vê muitas vezes, né? Vou trazer só a tecnologia e usa o computador para digitar no Word, por exemplo. Isso não é metodologia ativa. Então, ter a intencionalidade com aquela ferramenta, com aquela tecnologia, para então aquilo ali poder o aluno perceber e ele poder se dispor ali a fazer uma leitura prévia em casa, a de repente sentir vontade de fazer aquele dever. Então, tudo isso é a forma que a gente vai ali instigando. É óbvio que cada aluno vai reagir de uma forma, né? Nós temos diversos alunos, cada um com o seu perfil, mas a gente sempre tem que buscar uma maneira de melhor entregar isso a eles e de uma maneira também com que aquele aluno ali ele se sinta mais ativo no processo. Então, de pouquinho em pouquinho, que ele for se sentindo mais ativo no processo, aquilo ali também vai facilitar para você. Né? Uma vez que você tem ali aqueles ajudantes, aquelas pessoas que saibam mais um pouquinho, que você coloca para ajudar o colega que sabe menos, enfim, aquilo ali vai se multiplicando de tal forma que vai ser benéfico para o professor também. Então, professor, eu acho que a metodologia ativa, que a gente tanto fala aí, que já existe há anos, é possível fazer dentro da educação básica, né? Só que depende exclusivamente do professor na proposta, como ele organiza aquilo, né, no ato de planejar, que é algo inerente da profissão. O planejamento é, assim, o carro-chefe da profissão professor. Se você souber planejar, você consegue vir a executar, você planejando, mesmo que saia alguma coisa fora do controle, você consegue também ali replanejar. Então, quanto mais preparado você estiver, melhor também para situações inesperadas. Mas isso aí, gente, você vai aprender ao longo do curso, né, ao longo aí da faculdade. Façam, né, a questão das práticas pedagógicas, isso aí já é um preparo para o que você vai encontrar no mercado de trabalho. Exatamente. Então, tudo isso você está tendo a oportunidade de aprender aqui com a gente. Agora, carece a você também ter essa disponibilidade, essa vontade para poder aí aproveitar ao máximo o que a faculdade te proporciona.
Você trouxe uma coisa interessante, Fernando, e aí eu vou só complementar a sua fala aqui no final. Quando a gente fala de metodologias ativas, e muita gente acha que já é difícil aplicar no ensino superior, e a gente já vem fazendo isso há muito tempo em larga escala, e agora tem chegado novamente essa fala na educação básica, principalmente no ensino fundamental. E aqui eu vou falar um pouquinho mais da educação infantil e do Fundamental 1, por exemplo, com a sala de aula invertida, em que a professora está ali na sala de aula trabalhando um determinado assunto e antes de terminar o dia, ela já diz o que ela vai fazer amanhã. Ou seja, esse caráter de novidade sobre a aprendizagem do outro não pode acontecer. Ele tem que já teve uma mínima prontidão. Então, ó, se o assunto dessa semana vai ser família, que eu já diga para ele, ó, vamos trabalhar sobre famílias. Traz a foto da sua família. Às vezes o pedido só vem, traz foto da família. Por quê? Tem que trazer foto da família. Mas não, diz qual a sua intencionalidade pedagógica. Faz uma pergunta para essa criança perguntar em casa. Assim ela vai trazer mais, vai se fazer mais presente naquela sala, não é? E isso é possível quando esse professor investe na formação dele. Mas não só nessa formação inicial, na continuada. Ser professor é continuar estudando, é continuar lendo, é continuar olhando o que o mundo está propondo, né? A gente não se separa disso. Então, uma dica que eu deixaria é vir com essas pequenos elementos da sala de aula invertida. Tá ali no Fundamental 1, dependendo da faixa etária, já dá um bizu de qual o conteúdo que ele tem que ler, separa uma frase importante do livro didático que vai ser trabalhado amanhã, vê se essa criança leu. Ah, mas meus alunos não leem. Talvez um leia. E aí, no outro dia, você favorece, valoriza aquele aluno que leu, que o outro também vai querer ser valorizado. E aí você vai criando esse ritmo. A gente tem que criar uma nova cultura escolar. E a segunda dica que eu daria é a pedagogia de Freinet. Né? Freinet falava em aulas passeios, em esses alunos pesquisarem, produzirem jornais, né, escolares, produzirem murais escolares, ou seja, esse aluno está no centro do trabalho. Então, quando a gente fala que não é novidade, Freinet está fazendo isso lá no final da Segunda Guerra Mundial. Não é novidade. A gente vai beber dessas fontes e vai adaptar para a nossa realidade. Eu acho que a gente deu super conta desse bate-papo hoje, não foi não, Fernando? Com certeza. Então, olha, eu quero agradecer a presença do professor Fernando, que ficou aqui com a gente até agora. Se você tem alguma dúvida, deixa no chat, que a gente com certeza vai te responder daqui a pouquinho, tá? Um abraço em todos e em todas e tchau, tchau!